Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou de volta para a gente trabalhar sobre terapia cognitivo-comportamental nesse curso introdutório, hoje falando de um dos aspectos que é extremamente importante em qualquer processo de terapia dentro da abordagem cognitivo-comportamental, que é o processo de conceitualização do cliente ou conceituação cognitiva. A conceituação cognitiva é o alicerce do trabalho de qualquer terapeuta cognitivo-comportamental. Receba esse nome ou receba qualquer outro nome que queiram dar a ela. Às vezes você encontra como formulação de caso, conceituação de caso, enquadre cognitivo, e eu já escutei até mesmo pessoas falando sobre análise funcional. Embora o termo análise funcional não seja exatamente o que a gente faz e seja mais comumente utilizado por pessoas que trabalham com análise do comportamento. O que tem que ficar muito claro é que essa é a forma que você vai ler todo o seu caso, ler o que está acontecendo ali, e é com base nisso que você vai definir quais são os pontos que vão ser trabalhados e quais são as intervenções que têm que ser feitas. Então este é um processo que vai durar o mesmo tempo que durar a terapia. Ele começa no momento em que o cliente te procurou e ele só se encerra com a última sessão de follow-up, depois que o cliente já teve alta e que você consegue demonstrar que ele está estável. Embora as formas individuais que cada terapeuta vai montar sua conceituação cognitiva possam variar um pouco e algumas pessoas dão mais ênfase a um ou outro aspecto, o modelo cognitivo proposto pelo Aaron Beck já trazia uma proposta de como sistematizar a conceituação do cliente. Além das informações básicas, sexo, idade, com quem residia, o Aaron Beck faz a proposta que a gente vá atrás das crenças disfuncionais. Quando o Beck começou esse tipo de trabalho, ele ia atrás especialmente de 3 tipos de crenças que as pessoas podem construir ao longo da vida e que são extremamente prejudiciais para a gente tocar o nosso cotidiano, que são crenças de desamparo, desamor e desvalorização. Na crença de desamparo, a pessoa se sente incapaz de mudar a própria vida porque ela não sente nem que tem apoio de outras pessoas para fazer isso, nem que tem competência para arcar sozinha com as mudanças que ela precisa. Então ela fica naquele lugar porque ela não se sente como capaz de tentar uma posição diferente. Isso faz com que você fique congelado em situações extremamente complicadas para você mesmo. Outro tipo de crença disfuncional são as crenças de desamor. Quando a pessoa acredita que ela não tem nada de positivo nela, que culmine o amor de outra pessoa, que cultive o interesse positivo de outra pessoa. Então, se você se aproxima de uma pessoa que tem uma crença muito forte de desamor, ela não vai entender por que é que você está tentando aquele relacionamento. E aí algumas pessoas podem buscar motivos alternativos, o que você está ganhando com isso. Outras pessoas podem partir para comportamentos de sabotagem, em que ela vai dar um jeito para aquela relação dar errado, porque ela não sente que ela tem algo que seja merecedor de receber aquele amor que está sendo ofertado para ela. E ainda existem as crenças de desvalorização. Aqui é um pouco diferente da crença de desamparo. Não é que a pessoa não acredite que ela tenha com quem contar ou que ela tenha algum nível de competência, mas o que ela acredita é que ela nunca será boa o suficiente. Ela nunca acredita que ela tem o potencial necessário para que alguma coisa boa aconteça. Então, numa comparação que ela faz com qualquer outra pessoa, com qualquer outra situação, ela se sente inferiorizada e isso culmina num monte de problemas. A forma de fazer a busca por essas crenças disfuncionais é baseada na sintomatologia que a pessoa apresenta no presente, no histórico que você consegue levantar sobre os pensamentos que ela tem, a forma como ela se sente e as relações que ela estabeleceu no passado e o funcionamento neurocognitivo daquele cliente, que é exatamente o jeito típico daquele cliente interpretar as situações, ou seja, quais são as regras que ele cria ao longo da vida dele. A identificação desses aspectos acontece por meio da identificação de que situações essa pessoa traz como situações relevantes, dos pensamentos automáticos, da emoção, do tipo de reação que ela teve, tanto fisiológica, emocional, quanto do comportamento em si. O Beck desenvolveu esse diagrama, que é o diagrama de conceituação do cliente, no qual você vai fazer a marcação junto com o cliente
de quais são os momentos que para ele são os mais importantes, que situação representa aquele momento, que tipo de pensamento automático passou pela cabeça do cliente naquele momento, o tipo de emoção que foi evocada por esses pensamentos, e você vai ver com ele qual foi a resposta que de fato ele deu. E vai pensar com ele em respostas mais adaptativas que conseguissem um melhor resultado em relação ao resultado que ele obteve. Ou caso ele tenha tido uma resposta maravilhosa, você anota isso também, porque pode ser útil para pensar as potencialidades desse cliente. Complementar a esse diagrama faz parte ainda do processo de construção do diagrama de conceituação cognitiva, do processo de diagnóstico dentro dessa linha de pensamento, a sistematização dos aspectos que você consegue levantar desse cliente dentro do que é chamado de flecha descendente. Então, o ponto inicial que está no começo dessa folha são dados relevantes sobre a infância do seu cliente. A gente não vai voltar na infância nem dar um peso especial para essa etapa da vida como acontece em outras linhas, mas a infância é uma época em que muitas coisas são descobertas e construídas, então ignorar esse aspecto da sua vivência não faria muito sentido. Você quer chegar no item seguinte, que são as crenças nucleares, mas essa é a parte mais difícil de ser preenchida. Então você pode, se souber, complementar com as crenças nucleares, mas se você não conseguir isso ainda, você vai preencher os aspectos que você conseguir até que você consiga criar hipóteses de quais são essas crenças nucleares. Algumas das regras não são tão difíceis de você pegar. Alguns clientes vêm com falas como: eu não posso colocar um short curto porque sou uma mulher casada, isso não fica bem para um homem, e várias outras, como parte do seu discurso convencional, que deixam muito claros pra gente quais são as regras ou quais são os pressupostos sociais que estão embasando o comportamento daquela pessoa. A gente anota os principais ou os que têm relação com os comportamentos que vão ser trabalhados. E as estratégias compensatórias. Então, algumas vezes a pessoa tem uma dificuldade e ela se abarca só dos aspectos nos quais ela é forte para tentar compensar aquela dificuldade. Então, sei lá, eu não tenho uma gota de paciência, eu não sei negociar com os meus filhos, eu não tenho autoridade como mãe, e aí quando a criança faz qualquer coisa, eu grito com aquela criança e me imponho pela força. Isso é uma estratégia compensatória que não é positiva para o nosso relacionamento a longo prazo, mas que num momento inicial pode me trazer um reforço imediato, que é o que vai sustentar eu continuar gritando com meu filho. O complemento desse diagrama é exatamente a transposição do outro que eu mostrei para vocês. Então eu vou pegar as situações, os pensamentos, as emoções, os resultados e vou trazer para cá, para o diagrama de conceituação cognitiva. Qual foi a situação? Qual foi o pensamento? O que é que aquele pensamento significa na vida daquele cliente? Que tipo de emoção veio associado, que tipo de comportamento foi despertado com aquilo. Imagino que vocês já tenham uma noção de que você não vai pegar isso e preencher em uma sessão. Isso é um trabalho que vai começar quando o cliente chega e só acaba quando o caso é encerrado, como eu já disse a vocês. E esse é um documento que você vai revisitar com muita frequência. Idealmente, a cada nova informação, a cada nova sessão, você vai complementar alguma coisa nesse diagrama de conceituação cognitiva, vai verificar se as suas hipóteses fazem sentido ou não, e se você tem que alterar esse diagrama ou não para melhor compreensão do caso que você está conduzindo. Existem muitos textos sobre conceituação cognitiva, alguns são do próprio Beck, a Judith Beck tem um texto muito bom sobre isso. A ArtMed lançou recentemente um livro sobre conceituação cognitiva, que ficou bem interessante, ele traz alguns pontos importantes que um terapeuta tem que considerar. O KNAP tem alguns textos também bem interessantes sobre conceituação cognitiva. O Cabalo traz algumas técnicas que podem auxiliar nisso. Esses nomes todos que eu estou falando são nomes de autores da área de cognitivo comportamental. Existe um texto da professora Carmen Neufeld da USP que também traz uma proposta de como organizar isso dentro
do jeito que o Beck pensou a conceituação cognitiva, enfocando de maneira especial alguns aspectos. Entre esses aspectos, ela indica que você preste muita atenção antes de tentar fazer a sua conceituação sobre quais são as situações relevantes que o cliente traz para a terapia. Então, são situações de sempre sofrimento, são situações sempre com a família, são situações sempre com o emprego, são aspectos que você vai ter que abordar de maneira especial para entender o caso que você está conduzindo. Mesmo que o que trouxe aquele cliente, ele te diga que passa por um outro lugar. Então eu te falo, por exemplo, que estou vindo porque eu tenho muito problema de relacionamento no meu trabalho, mas as sessões que eu trago para você, todos os exemplos que eu trago para a sessão, eles são do meu relacionamento com a minha família, ou vice-versa. Então você identifica que existe um aspecto que você tem que prestar mais atenção ali, que o próprio cliente pode não ter muita clareza de qual ele seja. Você vai usar o diagrama de conceituação cognitiva do Beck e vai fazer o registro do que foi pedido. Qual a situação, quais pensamentos, quais sentimentos, qual comportamento a pessoa de fato emitiu, quais são as possibilidades de comportamento alternativo que a pessoa tenha, que poderia ter dado para ela um resultado mais adaptativo ou aproximá-la de uma crença mais positiva. Na identificação desses pensamentos automáticos, dessas crenças centrais e intermediárias e dos outros processos que ele tem, você vai fazer uso de muitas perguntas e vai trabalhar de maneira colaborativa com aquele cliente, tentando sedimentar com ele a ideia de que o sistema de crenças, ele é cíclico. Então, se eu não cuidar de qual é a minha crença que controlou meu comportamento num determinado momento, ela vai voltar num outro momento e eu vou ter um desfecho parecido. Além disso, quando você monta essa conceituação, você inclui as metas para a intervenção, tanto aquelas que o cliente quer que aconteça, quanto aquelas que o terapeuta acha que são pertinentes para aquele cliente. A proposta que eu quero trabalhar com vocês hoje para a conceituação cognitiva do caso, ela enfoca os 3 momentos, o presente, o passado e o futuro. Lembra que a cognitivo-comportamental é uma terapia que nasceu como terapia breve, se mantém breve sempre que possível e é muito focada no presente. A gente considera os aspectos que a pessoa deseja para ela, o que pode acontecer no futuro, isso nos ajuda a traçar as nossas metas. A gente considera os aspectos do passado, histórico de vida, histórico dos sintomas, mas o foco é que você não tem como alterar nem passado nem futuro. Então, o que você tem para trabalhar, para fazer com que a pessoa tenha uma chance de alteração na vida dela é o presente. Nesse momento, a gente vai encontrar muitos dados extremamente pertinentes que vão te ajudar a entender esse caso e a definir quais são suas estratégias para trabalhar com ele ao longo do tempo que vocês passarem juntos. Embora nós vamos utilizar material complementar, a base na qual a gente vai trabalhar, a fonte na qual a gente vai beber serão sempre os textos do Beck. Mas complementar a isso, vale lembrar uma coisa que o professor Rangel colocou num texto de 2004. Uma conceituação cognitiva, ela é tão importante quanto ela puder ser útil. Então ele coloca que alguns critérios que são muito importantes que um terapeuta considere na hora de montar a conceituação é que ela tem que ser útil, ela tem que ser simples. Quanto mais simples você conseguir a explicação, é mais provável que ela seja a explicação correta. Ela tem que ser teoricamente coerente, então você não vai criando hipóteses que não fazem sentido dentro da forma como a abordagem cognitivo-comportamental lê os fenômenos que vão ser explicados por aquela conceituação cognitiva, e ela tem que oferecer explicações sobre tantos comportamentos passados que a pessoa já manifestou e que ela te traz em sessão na forma de exemplos, de histórias já vividas, quanto tem que te ajudar a entender os sentidos dos comportamentos presentes que ela veio trabalhar com você em terapia. Se esses 2 passos estiverem acontecendo, se a sua conceituação conseguir fazer isso, ela também vai ter capacidade de predizer o comportamento futuro daquela pessoa. Então você vai ter uma ideia que diante de uma situação X, aquela pessoa vai agir do jeito tal.
porque ela já agiu assim em outros momentos, ou ela aprendeu a agir de determinada forma diferente no momento atual e ela vai aplicar aquilo no momento futuro. Então, se você conseguir fazer esses aspectos acontecerem dentro da sua conceituação cognitiva, você terá feito uma boa conceituação cognitiva que vai te ajudar de fato a conduzir o caso em questão.